Já pensou você que está aí do outro lado, conseguir ganhar dinheiro, ter um crédito certo para receber, você está entregando o seu produto, o seu serviço para um órgão que definitivamente vai te pagar em dia, vai te pagar de forma correta? É exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E para te ajudar a entender como que você pode fazer isso, nós estamos aqui com o especialista Dr. Marcos, ele é sócio aqui do escritório, meu sócio, né? E nós estamos aqui num bate-papo nesse vídeo para que a gente possa te explicar um pouquinho mais sobre como você pode vender para o governo, seja para o governo federal, para o governo estadual ou para o governo municipal. Então, nós vamos bater um papo aqui. E antes de nós chegar nesse bate-papo, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque aqui a gente compartilha um pouco sobre o mundo jurídico, sobre o mundo dos negócios e para te ajudar aí do outro lado a cada dia prosperar cada vez mais. E olha só, Dr. Marcos, tudo bem? Boa tarde, doutor, tudo bem? Bom? Obrigado pelo convite. É isso aí, vamos bater um papo hoje. Eu queria, antes de nós adentrarmos no assunto, que é um assunto muito bem interessante e eu sei que tu é especialista nisso, eu queria que tu contasse um pouco para nós aí, um pouco mais da tua experiência dentro desse segmento, dentro de todo o processo aí de licitação, né? Boa tarde, então, pessoal, que nos acompanham aí. Boa tarde, Otávio, obrigado pelo convite mais uma vez. Então, a gente quer trazer um pouquinho aqui a nossa experiência, o que a gente atua hoje nesse mercado, né? O mercado de vender para o poder público, né? O pessoal diz, mas é difícil vender para o poder público, né, doutor? É difícil vender para o poder público. Não, mas eu não vou vender para o poder público porque é difícil. Pessoal, o maior comprador e que tem a obrigação legal de pagar, a gente está falando em negócios internos, não estamos falando aqui exportação e coisas que são outros segmentos, mas a gente está falando do mercado interno. Quem mais compra é o poder público, é a União, é o Estado. Essa escolinha que você vê ali perto da sua casa, ela precisa comprar. Aquelas crianças que estão ali precisam se alimentar. É verdade. Alguém tem que vender. E aí a gente abre aqui um leque de operações. É o mercado, é a fruteira, é a padaria, é o escritório de advocacia. Todo mundo precisa vender para o poder público. Então, nessa guia aí, a gente então traz um pouco. A gente trabalha hoje com gama de empresas hoje que vendem para o poder público. Algumas são pioneiras e vendem há 30 anos. E quase só vendem para o poder público. Perfeito. E são empresas sólidas e consolidadas há mais de 30 anos no mercado. Então quer dizer que dá certo. Dá certo. Se não desse certo, não estaria no mercado. Com certeza. E você, aí me chega, às vezes eu encontro aqui com o cliente, ele vem aqui me prestar uma consultoria conosco, né? E a gente fala para ele, tá, mas tu tá vendendo. Mas tá ruim o mercado. Tá, mas tu tá adequado, por que tu não vende, cara? Não participa de uma licitação aqui, tá aberta a licitação para vender merenda ali, não quer vender com o teu mercado, com a tua fruteira. Qual que é a resposta, doutor? Eles chegam aqui e dizem que não querem. É difícil. Pessoal, não é tão difícil. O difícil é começar. Para isso, tu vai precisar se estruturar, vai ter que estar documentado, vai ter que estar documentado. Mas a gente consegue te fazer um passo a passo, te pegar pela mão e eu garanto que tu vai vender para o poder público. Perfeito. A gente pode dar essa garantia que você vai vender se você quiser vender. Então, esse bicho de 7 cabeças que se faz, não é tudo isso, pessoal. Hoje, os processos são eletrônicos, tu pode vender lá. Hoje, nós estamos aqui em Passo Fundo. Mas vamos vender para São Paulo, podemos vender. Nós temos melancia para vender, vamos vender melancia para São Paulo, podemos vender melancia. Vamos vender pãozinho, caceitinho para escola ou para rede pública em Ernestina, estando em Passo Fundo, a gente pode vender. Ernestina vai vender salada para Passo Fundo, pode vender. Isso é uma gama de situações que a gente está dizendo aqui algo simples, mas eu posso vender computador, o poder público usa computador, o poder público compra carro, o poder público compra patrola. Troca pneu de carro. Né? Compra pneu. É isso aí. Precisa fazer manutenção. Então, todo o negócio, dificilmente você vai ter um negócio que não consiga vender para o poder público. E aí vem um porém. Mas o poder público não paga. Vamos lá, pessoal. O difícil de receber é para o particular. O poder público ele não está sujeito à insolvência. O poder público é solvente. Mas eu ouço comentários que o Estado do Rio Grande do Sul está quebrado. Bom, o Estado pode até estar com problemas financeiros, mas isso não significa que ele não tem a obrigação legal de te pagar aquele contrato. E com certeza, se ele não te pagar, você vai entrar com ação judicial e irá receber, porque se fizer um bloqueio na conta do Estado ou do município que seja, vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro. Todo dia entra imposto, todo né? mês, todo dia entra dinheiro.
Então, assim, pessoal, a gente tem que sair um pouquinho da zona de conforto e pensar um pouquinho maior. E o pensar maior, eu não estou dizendo aqui, tem que vender só para o poder público. Não é isso. Muito pelo contrário, tu tem que vender para o particular também. Mas vender para o poder público é uma baita de uma alternativa. Então, e é aonde você pode receber e tu ter uma segurança que tu vai vender uma quantia mensal, anual. Perfeito. Então, a gente quer trazer esse olhar aí para esse novo mundo que se abriu. Hoje, a nova lei de licitações trouxe uma gama de oportunidades. Hoje, os valores de uma dispensa de licitação, hoje a gente parte de 50 e poucos mil, pessoal. Então tem que estar esperto a isso. De repente, tem um mercadinho, a tua padaria, outro negócio aí que tu tenha. 50 mil não é bom para você? Tu tá numa dispensa de licitação, processo simplificado, bem mais simples de participar. Por que vão abrir mão desse jogo? Esse jogo tá para ser jogado. As cartas estão na mesa, tem que aprender a jogar o jogo. Senão você vai ficar para trás, o teu vizinho vai abrir um mercadinho ali e vai vender. E ele vai vender para o poder público e ele vai se sobressair. Porque o mercado é de quem está sujeito a arriscar e construir, elevar o seu conhecimento, levar para frente. Perfeito. Falei um pouquinho demais, vou te deixar a palavra um pouquinho aí, doutor. Mas vamos lá, a gente conseguiu, acredito que tenha sido feita uma introdução muito interessante aqui sobre esse novo olhar sobre o mercado de vender para o órgão público, né? Vender para o poder público. Mas eu queria que tu contasse um pouco da tua atividade diária, né? Como que foi o teu contato com esse dinamismo, o teu conhecimento, para que as pessoas do outro lado possam entender um pouco melhor também. Então, pessoal, assim, eu aqui, particularmente aqui no escritório, sou eu que fico mais com essa parte de licitações, tá? A gente já está aí trabalhando com esse segmento há mais ou menos 5 a 6 anos, tá? Que a gente já trabalha especificamente num setor do escritório, a gente já dá hoje assessoria, a gente presta assessoria para diversos entes públicos e também empresas, de mais diversos segmentos possíveis. A gente presta desde quem vende pão até quem vende computador ou quem faz um prédio. A gente faz esse passo a passo. Muitas empresas novas vieram até ao nosso escritório e hoje estão vendendo para o poder público e a gente está vendo que resultados estão vindos. E então a gente faz esse trabalho, a gente começa desde o trabalho manual. Tu precisa, eu não sei nada. Bom, não sei nada. Ele vai chegar aqui para nós, pessoal, preciso, eu não sei nada. Mas o que tu quer vender? A gente vai conseguir te estruturar. Então esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho ele parte desde a tua estrutura. Não, mas eu já estou estruturado e estou vendendo para o poder público, mas tenho dificuldade porque algum certame traz alguma objeção, não consigo participar. Caso de máquinas, às vezes eu tenho uma empresa de segmento de máquinas, mas a licitação lá não aceita peça importada. Aí eu não consigo entrar com a minha moto-niveladora e por aí vai. A gente também faz esse estudo, aí sim um estudo mais complexo, uma matéria que entra mais da área mesmo jurídica e não tão administrativa. Essa primeira parte é mais administrativa, que é organizacional, tá? Então a gente vai para a segunda parte, que é a parte mesmo jurídica, que é a gente fazer a análise do que está te barrando de você poder entrar nessa disputa. E aí a gente vai te dar todo o assessoramento, precisar fazer recurso, precisar judicializar, precisar fazer cobranças, a gente dá todo esse suporte. Então, nosso trabalho é baseado nisso. Eu sou especialista em licitações, atuo faz mais ou menos aí 5 anos que eu estudo frequentemente, estou me atualizando sobre licitações e também cada vez tenho mais trabalho na prática. Isso é o meu dia a dia, estar ajudando empresas, estar ajudando empreendedores a vender para o poder público. Esse é um dos meus ramos de atuação. Obviamente que não é só isso, mas é um dos ramos que eu atuo, então posso falar com propriedade para vocês. Não é o bicho de 7 cabeças. A gente já tem um bom conhecimento, a gente conseguiu hoje entender desde o primeiro passinho até chegar ao último, até o objeto estar entregue e você receber. Então a gente entende toda a cadeia, tanto o funcionamento externo a gente conhece, como a gente conhece internamente dentro do órgão como é que funciona. Então a gente tem essa expertise, essa experiência. E isso nos dá prognóstico, porque é poucas pessoas que fazem isso, né? A gente não escuta muito pessoas, escritórios de advocacia, enfim, que prestam esse serviço. A gente vê em grandes capitais, então não vê aqui na nossa região, por exemplo. Então a gente tem essa atividade sim estruturada, a gente tem cada vez melhorado mais e trabalhado mais com esse segmento. Antes a gente
estava um pouco retraído pela falta até de mão de obra, de encontrar profissionais que consigam nos auxiliar especificamente nessa área, pela complexidade da matéria e porque muitas pessoas não há mesmo interesse, principalmente do ponto de vista jurídico, em trabalhar nessa área. Perfeito. Então é toda uma gama, né? O Marcos aqui passou para vocês todo um cenário amplo sobre essa questão do vender, né? E, de fato, qualquer negócio que está nos ouvindo aqui, né, no nosso canal aqui, tem condições de fazer uma venda, né? Então, pensa só o seguinte, a gente sempre fala sobre a questão de diversificação de receita dentro do negócio. O que que é? É você ter várias fontes de receita que você esteja recebendo e, principalmente, você pode ter certeza de uma previsibilidade financeira. Então, quando você participa de um certame, participa de uma licitação em que você é vencedor, né? Porque existe uma disputa e nós já vamos entrar nesse tópico também, você tem a possibilidade de diversificar. Então, você pode vender para o particular, que é aquele cliente que te compra todo mês, você tem aquele cliente que você vende corriqueiramente para ele e você tem a opção de vender para o ente público, que também pode se tornar um cliente para você. E definitivamente, como o Marcos explanou aqui, é um cliente que ele vai te pagar de uma forma certa, né? Então ele tem liquidez para ele conseguir te alcançar e é uma boa opção para você que está aí do outro lado, né? Mas como eu mencionei aqui, você vai entrar, né, dentro de uma disputa. E como que funciona? Explica para nós na prática mesmo, para o pessoal que está aí do outro lado, entender como que é uma disputa dentro de um processo de licitação. Então, pessoal, como a gente já ouviu falar, ouve falar, o processo ele é um pouquinho... por isso que o pessoal até coloca uma complexidade, uma peculiaridade a mais no processo. Eu vou ter que passar por uma disputa. Sim, pessoal. A gente está vendendo um produto, prestando um serviço, locando um serviço, enfim. E diferente da gama de produtos, via de regra, se não for aqui uma assessoria intelectual, que eu vou deixar para um próximo momento, a gente pode vir a falar sobre esse tema aqui num próximo momento, que é sobre as questões de intelectual, que aí não há disputa, que é uma questão de inexigibilidade de licitação. Mas vamos falar da regra geral. A regra geral é disputa, ou seja, eu vou ganhar no preço ou na qualidade, ou preço e técnica no caso de obra. Mas vamos ficar só no primeiro critério, para ficar mais, também não ficar um conteúdo tão massivo, denso, né? Para ser do entendimento mais assim, para que todo mundo consiga sair com uma explicação do básico aí. O resto, depois, em outros momentos, a gente pode falar sobre conteúdos específicos. Há uma disputa, mas o poder público ele tem que trabalhar com orçamento, né? Ele tem que chegar a um preço. Eu estou comprando hoje, eu quero comprar bolacha. A bolacha, o poder público orçou em R$2. A minha bolacha, eu como vendedor, a minha bolacha, eu consigo um custo de fábrica de R$1. Bom, eu consigo vender para o poder público a R$2? Consigo, vou estar tendo um bom lucro. Tá, mas e se entrar na disputa e um oferecer ela por R$1,80? Faz parte da disputa. Eu vou disputar e vou ter um valor ajustado. Mas, obviamente, que eu não vou trabalhar em prejuízo. E acredito que não há aventureiro, porque quem é aventureiro no mercado e baixa demais o preço, ele tem a tendência a quebrar. Eu vou dar o exemplo aqui, já que a gente estou com uma garrafa de água aqui na minha frente. Eu posso ter esse custo dessa água aqui, custo de fábrica dela. Aqui, ó. Inclusive, nossa cliente aqui, a Vale Azul. Ela tem esse custo de fábrica, vou jogar aqui, não sei o custo certo, vou dizer que custa 90 centavos custo de fábrica. Mas o poder público precisa da aquisição de água, porque o poder público consome água, correto? Perfeito. Então precisa, vai sair uma reunião lá, preciso água mineral. A Vale Azul pode entrar e vender essa água mineral, mas o poder público vai pagar R$1 nela. Bom, eu tinha o preço de fábrica de 90, eu posso vender ela para o poder público aos mesmos 90, que eu vou vender na rede privada, porque o público também tem o dever, a obrigação legal de me pagar. Mas daí tem o prazo de 30 dias para me pagar. Bom, aí faz parte do negócio eu engessar esse valor ou eu colocar um acréscimo para que eu possa vender o produto com a margem de lucro que eu tenho. Mas eu não vou vender essa água porque é o poder público, eu vou vender ela por 70 centavos. Não, eu tenho que vender pelo meu preço justo. Porque se eu não vender pelo preço justo ou preço de mercado, obviamente que eu vou quebrar. Claro, não faz sentido, né? Né? Aí vem um porém, a disputa. Mas a disputa no poder público eu não posso direcionar ou não devo direcionar a um fornecedor específico. Eu não posso pedir a água Vale Azul. Eu posso pedir água mineral com gás, sem gás. Posso exigir algum nível de sódio. As características.
algumas características sim, desde que não me direcione a um único produto, ou seja, não me direcione para a água mineral Vale Azul. Me deixe uma gama de fornecedores que possam me entregar esse produto. Perfeito. E aí a disputa, só que essa disputa existe só no poder público, doutor? Não. Tem concorrência. Na iniciativa privada, se eu for ali vender aqui, vou pegar a rede de mercado aqui, se for vender aí pro Compre Mais, vou vender para a rede Zafari, também eles vão me pedir, mas 90, será que tu não consegue me fazer 80 e eu te compro tantos unidades, paletes, enfim, de água? Então, pessoal, no poder público também eu vou ter a disputa. Pode ser que eu estou falando aqui de uma licitação de pouco, mas daqui a pouco uma licitação de 3, 4 carretas de água. Exato. Que o poder público precisa. Então, é essa que é a questão, pessoal. Mas não há um direcionamento. O que eu quero dizer quando não há um direcionamento? Eu não preciso ser amigo ou conhecer ninguém do poder público para mim a participar dessa disputa. Aquele exemplo que eu dei, eu posso hoje, com o processo eletrônico, eu posso participar de uma disputa em São Paulo. Perfeito. Posso vender água para São Paulo? Posso. Se eu tiver condições de entregar essa água em São Paulo, eu posso entrar na disputa e vender água para São Paulo. Por que não poderia? Eu posso locar equipamento para mais diversos equipamentos para Porto Alegre? Posso, desde que eu tenha uma assistência técnica que consiga ir lá, instalar, enfim, dar manutenção. É possível, gente. Então, a disputa, o bom dessa disputa é que eu não preciso fazer amizade com ninguém e nem inimizade. Eu preciso estar adequado e participar da disputa. O servidor público não pode dizer, não, mas eu quero comprar do Otávio, eu não vou comprar de ti. Não, ele não tem o dever funcional dele não permite o agir dessa forma. Ele não precisa e não deve conhecer nem eu e nem o Dr. Otávio. Ele tem que saber o produto que ele quer que o ente precisa adquirir. Só isso. E os fornecedores, os licitantes, como a gente chama, dentro do processo licitatório, eles vão entrar na plataforma e vão dar o seu lance. Perfeito. Dentro do seu PO orçado, enfim, dentro do seu planejamento financeiro para, como eu disse, ter lucro, né? Ninguém aqui, exato, ainda que algumas demagogias dizem que a gente ou trabalha ou vende por esporte, não, né, pessoal? A gente trabalha ou vende um produto ou tem um negócio porque a gente precisa ganhar dinheiro, né? Não, a gente precisa ganhar dinheiro para as ações sociais, elas são feitas também, mas não para dentro do negócio que o objetivo é lucro. O objetivo primordial de qualquer negócio, né, pessoal, é aferir lucro, ao menos que tu seja um multimilionário lá e já esteja num patamar muito alto que tu não precise mais. Mas falando dentro da nossa realidade de mundo, a gente precisa do lucro. E daí sim, com esse lucro, tu pode fazer ações sociais, claro. Perfeito. Mas tu precisa angariar esse lucro. Então aí tem uma baita porta de entrada. Aquela que tu não precisa ir lá, eu não preciso estar com um representante lá na porta batendo. É isso aí. Preciso te vender. Não, tu precisa de um sistema de capitais digitais. O sistema vai te puxar todas as estações que tem aberto para o teu produto ou para o teu serviço. E aí basta tu ir lá, esse aqui me interessa, esse aqui não me interessa. E entrar na disputa. Perfeito. Então, vocês viram que a dinâmica, né, ela é bem favorável para que você está aí do outro lado. Pensa só, você que mora numa cidade pequena, né, que você está buscando o seu espaço dentro do mercado. Quando você entende que esse dinamismo... E eu já vi de diretores públicos, né, de líderes públicos dizendo o seguinte, é difícil nós ver a nossa comunidade, né, os nossos empresários engajados querendo vender para o ente público. Por quê? Porque é uma mistificação dentro do negócio de que o ente não paga, de que é difícil de entregar, enfim. E tudo isso, como o Dr. Marcos comentou aqui, ele se torna uma ideia, uma crença que limita o crescimento do seu negócio. Então, você que está aí do outro lado, que quer ter uma multiplicação, né, quer ter uma diversificação de produtos dentro do seu negócio, vender para o ente público é algo muito interessante e muito legal, conforme o que o Marcos está falando aqui. Existe um processo a ser respeitado? Óbvio, porque existe uma questão de legislação. E aí que entra o papel de você ter a parte técnica, né? Eu sempre falo que dentro do negócio você precisa ter a parte técnica, você precisa ter a gestão de pessoas, você precisa ter várias áreas, né? E tecnicamente, para que você consiga entrar de uma forma mais saudável dentro de um processo de licitação e sair vencedor, é óbvio que você precisa de uma condição técnica para isso também. E olhando vários sinalizadores dentro dos processos e dos editais que sejam favoráveis para que você tenha o seu produto dentro do mercado. Então, você, digamos que vender para o ente público, você aumenta o market share do mercado em que você está presente, porque você está colocando o seu produto em mais um cliente, né? Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho para nós também
também aqui, a parte do, eu não fui, né, eu não fui escolhido para ser vencedor neste edital. O que pode ser feito nesse caso para que você aumente as chances de você estar nessa disputa hoje? Então, o certame, como a gente falou, é uma disputa, né, pessoal? Como qualquer venda é uma disputa. Qualquer venda. Hoje a gente disputa mercado. Hoje a gente, no nosso serviço de advocacia, a gente está disputando o mercado. Claro. Porque tem inúmeros advogados, tem inúmeros mercados, tem inúmeros rede que vende computador, que vende impressora, que vende água, que transporta produto. Enfim, a gama de negócios ela é gigante. Tem um monte de engenheiro construindo prédio. Então, pessoal, a disputa ela é sadia e necessária. Eu não vou ganhar sempre. Mas eu preciso tentar. Se eu não entrar no jogo, eu não vou ganhar nunca. Eu vou estar sempre fora. No momento que eu entro na disputa, eu tenho aquele 50% que eu posso ganhar. E 50% eu não posso ganhar porque o meu concorrente pode. Mas eu também, se o meu concorrente pode entregar, e nós estamos com aqui, nós podemos dizer que nós temos paridade de armas, porque se eu estou com o meu produto e o meu concorrente tem o mesmo produto, ao menos que aí não vou entrar aqui na questão tributária, que pode implicar em alguma coisa e talvez o custo dele de produção ser melhor que o meu e ele poder entregar mais baixo, eu vou estar na disputa. Quando eu estiver na disputa, eu posso perder eu posso perder 10, mas eu vou ficando mais habilidoso e vou entendendo mais o mercado e daqui a pouco eu vou começar a ganhar. Perfeito. Muito então bom. Eu preciso participar para poder ganhar. Claro. Quanto mais eu participar, mais chance eu tenho de ganhar. E daqui a pouco eu começo a ganhar e eu tenho uma gama de contratos. Que maravilha! Pessoal, eu estou empresinha ali, estava engessado, agora eu consegui abrir vendas aí, tô vendendo para 10 entes aí, tô vendendo até para a União. Perfeito. Cara, que maravilha, né? Eu acho que é o sonho, talvez, do empreendedor, né? Principalmente a gente falando aqui em pequeno, médio empreendedor, o sonho dele é expandir mercado. Daqui a pouco, tô vendendo para São Paulo. Cara, que maravilha, que sucesso, tô vendendo para Porto Alegre. Então a gente está saindo de Passo Fundo e eu vou entrar aqui, um tema que o Otávio falou aqui, eu não vou deixar de passar despercebido. Passo Fundo chegou a fazer curso aqui, porque o pessoal não queria vender para o município. Que legal, hein? Chegou a promover um curso para os empreendedores ir lá entender como era o processo, fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Talvez passar conhecimento. A gente está fazendo um linguajar talvez mais simples aqui, mas é isso, é tentar conquistar pessoas que vendam para o poder público. Para ver a dificuldade, às vezes a administração pública não consegue comprar um produto. Mas ninguém quer vender. E acontece, pessoal, parece que não. Mas acontece muito de licitações fracassadas por ninguém ter interesse em vender aquele produto. Alguma vez pode ser até um erro de orçamento, pode ser, o valor está muito baixo e não há interesse, mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes as empresas têm medo mesmo de participar ou não estão organizadas para participar, não tem a documentação mínima para poder participar do certame. Perfeito. Então, você que está aí do outro lado, né, a gente quer ser bem breve aqui também dentro desse conteúdo para trazer um entendimento nesse primeiro momento para você que está aí do outro lado e despertar que você que tenha qualquer tipo de negócio, né? O Marcos falou aqui desde o início, o pão, o cacetinho, né, que a gente fala, a salada, a melancia, a água que ele mencionou, exemplo aqui, o carro, enfim, todo ente público ele precisa consumir produtos. E você que está aí do outro lado, que tem um negócio, que está nos ouvindo aqui agora, também tem a chance de entrar nessas disputas, de entrar nesses papéis. O que você precisa primeiro, despertar para esse mercado. Segundo, é você buscar conhecimento técnico, e aí a gente está aí para ajudar e auxiliar dentro desse processo. E terceiro, tentar, né? Eu acho que o maior insight dessa nossa conversa aqui é que todo empreendedor ele precisa buscar tentar os caminhos para alcançar o sucesso. E por que não a licitação? Por que não a disputa do pregão eletrônico, né? Para ter mais sucesso dentro do seu negócio e ter uma diversificação de investimento, né? De recebíveis dentro do seu negócio. Então, o tentar, ele é válido. Se você não tenta, você já está fora do jogo. Então, você precisa estabelecer os pré-requisitos legais, é óbvio, né? E aí com a parte técnica entra nisso, mas você também ter como empreendedor a intenção de disputar e tirar a desmistificação, aquela crença, né, de que não dá certo, de que não pode, né? O Marcos acabou de mencionar aqui que tem pregões que nem tem ninguém disputando porque não há interesse, então você tem a possibilidade de estar disputando isso também, né? E para nós ir encaminhando para o final, eu gostaria que tu deixasse aqui uma dica para o pessoal que está aí do outro lado. Quem quer começar do zero, qual que é o primeiro ponto que eles têm que olhar para começar dentro de uma licitação? Eu acho que aqui vamos começar bem do embrião mesmo. O embrião é ter um negócio, né? Se eu não tenho um negócio, eu ainda estou em tempo de começar um negócio.
Mas eu tendo um negócio, como eu disse aqui, a gama é... Aqui, se eu for exemplificar, eu vou conseguir dizer 1% de tudo que o poder público precisa, porque a gente nem é imaginável que a quantidade de produtos que o poder público precisa fazer aquisição, isso é diariamente. O poder público não deixa de ser a maior empresa que a gente tem, porque ela se divide em tantos braços e todos eles se estão sujeitos ao mesmo processo. Desde lá para o gabinete do presidente da República, o que é comprado, ou para a Câmara dos Deputados, é licitado, pessoal. Aquela água que tem lá dentro, alguém vendeu aquela água. Tudo. Aquele café que tem lá, alguém vendeu aquele café. Aquele computador que eles estão usando, alguém vendeu aquele computador, ou locou. Tá? Então, tudo, pessoal. O microfone que a gente está falando também. Lá tem microfone, né? Vocês vejam, tem microfone. Precisa ser adquirido, né? Tudo que tem lá precisa ser adquirido. E todo o produto também ele tem um prazo de vencimento. A administração vai ter que vender o carro, vai ter que comprar outro carro. E tem que comprar novo. Então, esse mercado existe e está para todo mundo. Então, começa. Tem o teu CNPJ. Opa, se eu já tenho o CNPJ, tenho o alvará e tenho o produto, eu já posso começar. Porque eu já tenho os requisitos. Aí, alguma documentação complementar são documentos do dia a dia. Eu vou precisar, para ter uma empresa, documentos simples que eu preciso ter. E aqui eu não estou falando só em empresa, também entra o microempreendedor individual. O MEI também pode vender e pode prestar serviço para o poder público. Inclusive, o MEI e as MEs e EPP, ou seja, as empresas de pequeno porte, elas ainda têm alguns benefícios dentro do processo de disputa. Então, a disputa, ela também olha, enxerga o pequeno empreendedor e não só aquele grande empreendedor, que também desmistifica um pouco aquele negócio. Não, mas quem vai vender aqui... É só o grande, Quem vai vender é a Ambev. Eu não consigo vender nada, é só a Ambev que vai vender. Não é assim, pessoal. Todo mundo tem o seu espaço. Basta tu procurar onde que tu se encaixa no tabuleiro e jogar o jogo. É um jogo que tu precisa ser jogado e para ser jogado, precisa entender do jogo. Qual jogo que tu começa e tu é bom? Tu não é bom em nenhum. Se tu for jogar carta, tu precisa começar. Se tu for jogar futebol, tu precisa começar. Lá na escolinha, quanto mais cedo, mais possibilidade tem de ser bom jogador de futebol, de vôlei, de basquete, enfim. Então, aqui também, tu precisa começar o empreendedorismo e fazendo o teu caminho. Tu tendo isso, agora eu tô pronto. Eu tô pronto, eu tenho meu produto, eu tenho estoque, eu consigo entregar e eu quero participar. Opa, chegou o teu momento. Aí você vai pegar... Quando abrir, eu quero participar desse aqui. Se você não conseguir fazer, você que está nos ouvindo e não conseguir fazer, pode ter certeza que se quiser, a gente vai fazer você participar. É isso aí. Porque a gente vai conseguir organizar para você participar. E, com certeza, quanto mais tempo de mercado, mais experiente você fica. Mas o começar tem que ser hoje. Se você for adiando, daqui a pouco já acabou o seu negócio, ou você já fechou o negócio ou já se aposentou e nunca vendeu para o poder público, que é o que acontece hoje com a maior parte do empreendedorismo, porque é muito poucos empresas ou segmentos que prestam serviço ou vendem para o maior comprador e que tem obrigação legal de pagar. Perfeito. Esse é um recado aqui que vou deixando. Então, o Cofecho é o maior comprador e que tem obrigação legal de pagar. Do poder público você vai receber. Se você vendeu, entregou, você tem o contrato assinado, você tem o comprovante de recebimento, você vai receber. Você vai receber. Você fez a sua parte, o poder público vai fazer a dela. Seja de modo voluntário, se isso não acontecer, vai ser de modo coercitivo. Mas você vai vai receber pelo produto que você entregou, pelo serviço que você prestou. Perfeito. Então, ficamos aqui, nós damos uma palhinha aí sobre como vender para o ente público, né? Ou como vender para o governo, seja no governo federal, governo estadual, governo municipal. E a gente se coloca à disposição. Aqui embaixo tem um link que você pode acessar e conhecer um pouco mais sobre a nossa consultoria também para as empresas. E você pode marcar uma consultoria aí junto com nós para nós entender o seu negócio e te ajudar a trilhar um passo a passo para que você consiga, então, ter sucesso em tudo aquilo que a gente falou aqui. Doutor, muito obrigado pela presença. Convite, doutor. Até a próxima. Fica aqui mais um conteúdo para você sobre como vender
para o governo e nós vamos trazer mais conteúdo aprofundado. Aí vamos entrar nas miúças técnicas aí para ajudar você que está aí do outro lado a ter sucesso nos todos os certames que você participou. Nosso objetivo aqui é despertar para você que você pode ter mais um cliente aí do outro lado, certo? Mais uma vez, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like que nós estamos produzindo conteúdo aí para levar cada vez mais valor para o seu negócio do outro lado.